Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Grisha, sou russo nativo e eu posso te ensinar a falar russo também porque sou professor. Neste vídeo eu fiz tradução de entrevista com Putin e eu acho que seria legal. Então, olha aí, como foi o começo das nossas relações com a Ucrânia? De onde é a Ucrânia? O Estado russo se tornou um Estado centralizado? Este é considerado o ano da criação do Estado russo, 862. Quando novgorodianos, existe uma cidade assim, Novgorod, no noroeste do país, eles convidaram o príncipe Rurik da Escandinávia para reinar. Ele o desvorag, 862. Em 1862, a Rússia celebrou o milênio da sua condição de Estado. Em Novgorod existe um monumento dedicado ao milênio do país. Em 1862, o sucessor de Rurik foi o príncipe Oleg, que desempenhou essencialmente as funções de regente como o filho mais novo de Rurik. E Rurik já havia morrido nessa época. Ele veio para Kiev e removeu do poder dois irmãos que aparentemente já haviam sido membros do esquadrão de Rurik. E assim a Rússia começou a desenvolver-se com dois centros, em Kiev e em Novgorod também. A próxima data muito significativa na história da Rússia é o ano 988, o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, este o bisneto de Rurik, batizou Rus e se converteu à ortodoxia, parte oriental do cristianismo. A partir de então, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Porque havia um território único, laços econômicos únicos, uma língua, depois do batismo da Rus, uma religião e o poder do príncipe. E assim o Estado russo centralizado começou a tomar forma. Por diversas razões, após a introdução da sucessão ao trono, também nos tempos antigos, na Idade Média, isso foi feito por Yaroslav Sabia. Um pouco mais tarde, quando ele faleceu, a sucessão ao trono foi complexa, foi transmitido de maneira complexa, não diretamente de pai para filho mais velho, e do falecido príncipe a seu irmão, depois a seus filhos, em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação da Rússia, um Estado único que começou a tomar forma como um único. Levou à fragmentação. Não há nada de especial nisso, a mesma coisa aconteceu na Europa, mas o Estado russo fragmentado tornou-se uma presa fácil para o império que Genghis Khan criou. E os seus sucessores do Genghis Khan, Han Batei, veio para a Rússia e saqueou quase todas as cidades. Eles devastaram as cidades. A parte sul onde ficava Kiev, aliás, e algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, e as cidades do norte mantiveram parte da sua soberania. Eles prestaram homenagem a Ardá, mas mantiveram parte de sua soberania. E então o Estado Russo Unido começou a surgir como seu centro em Moscou. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a desmoronar gradualmente em direção ao outro imã, em direção ao centro que começou a desmoronar na Europa. Este foi o Grão-Ducado da Lituânia. Foi até chamado de Lituano-Russo, porque os russos constituíram uma parte significativa deste estado. Eles falavam russo antigo e eram ortodoxos. Mas então ocorreu uma unificação, a união do Grão-Ducado da Lituânia e do Reino da Polônia. Alguns anos depois, foi ensinada outra união, desta vez na esfera espiritual, parte dos padres ortodoxos submetidos à autoridade do Papa. E assim estas terras tornam-se parte do Estado polaco-lituano. Mas os polacos estão empenhados na polização desta parte da população há décadas.
Eles introduziram ali a sua própria língua, começaram a apresentar a ideia de que os residentes locais não são inteiramente russos, porque vivem perto da periferia. Inicialmente, a palavra ucraniano significava que as pessoas vivem na fronteira do estado ou estão essencialmente envolvidos no serviço de fronteira. Пограничной службой, по сути дела. Não significava nenhum grupo étnico específico. E assim, os poloneses trataram esta parte das terras russas de todas as maneiras possíveis e, em princípio, trataram essa parte das terras russas com bastante severidade, se não cruelmente. Tudo isto levou ao fato de esta parte das terras russas começar a lutar pelos seus direitos e escrever cartas a Varsóvia, exigindo que os seus direitos fossem respeitados, que as pessoas fossem enviadas para Kiev. Quando foi? Eu já perdi em que anos? Isso foi no século XIII. No 13, 14. No século XIII. Isso foi no século XIII. Vou contar agora o que aconteceu a seguir, dar as datas para que não haja confusão. E em 1654, um pouco antes mesmo, as pessoas que controlavam o poder nesta parte das terras russas recorreram a Varsóvia exigindo que eles fossem enviadas referências de pessoas de origem russa e de fé ortodoxa. E quando Varsóvia basicamente não respondeu nada e praticamente rejeitou estas exigências, eles começaram a recorrer a Moscou para que Moscou as acolhesse. Para que você não ache que eu inventei alguma coisa, Dima. Dê pra mim aí. Eu vou te dar esses documentos. Eu não acho que você está inventando coisas. Não. Afinal, são documentos do arquivo, cópias. Onde estão as cartas de Bogdan Khmelnytsky, este homem que naquela época controlava o poder nesta parte das terras russas que hoje chamamos de Ucrânia. Ele escreveu a Varsóvia exigindo respeito por seus direitos e, após receber uma recusa, começou a escrever cartas a Moscou pedindo-lhe que aceitasse sob a mão forte do Tsar de Moscou. Aqui estão cópias desses documentos, vou deixá-lo para você como uma boa lembrança. Existe uma tradução para o russo? Bem, traduza e depois para o inglês. A Rússia não concordou em aceitar imediatamente essas pessoas, porque se presumia que uma guerra com a Polônia começaria. Ainda assim, em 1654, o Zemsky Sabor, este era o representante da autoridade do antigo Estado russo, uma decisão foi tomada. Esta parte das antigas terras russas tornou-se parte da Tsarstvo de Moscou e, como era de esperar, começou a guerra com a Polônia, que durou 13 anos. Depois foi concluído cessar-fogo e, portanto, após de conclusão deste ato, 1654, 32 anos depois, uma paz eterna foi concluída com a Polônia. E essas terras, toda a margem esquerda do Dnieper, incluindo Kiev, foram para a Rússia. Toda a margem direita do Dnieper permaneceu como a Polônia. Então, durante a época de Ekaterina Grande, a Rússia devolveu todas as suas terras históricas, incluindo o Sul e o Ocidente. Tudo isso continuou até a Revolução. Antes da Primeira Guerra Mundial, aproveitando estas ideias de ucranização, o Estado-Maior Austríaco começou muito ativamente a promover a ideia de Ucrânia e de ucranização. Tudo está claro para que serve isso, porque no período que antecedeu a Guerra Mundial houve, é claro, um desejo de enfraquecer um inimigo potencial. Havia o desejo de criar condições favoráveis para nós mesmos na nossa zona fronteiriça. E
esta ideia que outrora nasceu na Polônia de que as pessoas que vivem neste território não são russos puros, mas supostamente um grupo étnico especial, os ucranianos, começou a ser promovida pelo Estado-Maior austríaco. Surgiram teóricos da independência ucraniana já no século XIX que falavam da necessidade da independência ucraniana, mas na verdade é que todos estes pilares da independência ucraniana diziam que esta tinha que ter relações muito boas com a Rússia. Eles insistiram nisso, insistiram. Mesmo assim, após a Revolução de 1917, os bolcheviques tentaram recuperar a condição de Estado. Uma guerra civil eclodiu, inclusive com a Polônia. A paz foi assinada com a Polônia em 1921, segundo a qual a parte ocidental ao longo da margem direita do Dnieper foi novamente para a Polônia. Em 1939, depois que a Polônia colaborou com Hitler, e Hitler propôs, temos documentos nos arquivos, concluir a paz com a Polônia, um tratado de amizade e aliança, mas exigiu que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Corredor Polonês, que ligava a parte principal da Alemanha a Königsberg e leste Prússia. E depois da Primeira Guerra Mundial, esta parte do território foi entregue à Polônia. E, em vez de Danzig, apareceu a cidade de Gdańsk. Então Hitler implorou-lhes que se rendessem pacificamente. Os poloneses recusaram, mas mesmo assim colaboraram com Hitler e juntos assumiram a divisão da Tchecoslováquia. Posso perguntar, você diz que parte da Ucrânia é na verdade solo russo há centenas de anos. Então por que, quando você se tornou presidente, não tomou esses territórios há 24 anos? Você já tinha armas naquela época, por que você esperou tanto? Sim, vou te contar agora. Já estou terminando esta nota histórica, pode ser chato, mas explica muita coisa. Não é chato, não. Bem, ótimo, então estou muito satisfeito que você tenha gostado tanto. Muito obrigado. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia colaborou com a Alemanha, recusou-se a cumprir as exigências de Hitler, mas mesmo assim participou com Hitler na divisão da Tchecoslováquia, mas porque ela não deu o corredor polonês, mesmo assim os poloneses jogaram muito duro e forçaram Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial com eles. A guerra começou em 1º de setembro de 1939, precisamente com a Polônia, porque se relevou intratável, Hitler não teve escolha na implementação dos seus planos, exceto começar pela Polônia. A propósito, a União Soviética agiu com muita honestidade e pediu permissão à Polônia para enviar as suas tropas para ajudar a Tchecoslováquia. Mas o então ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia disse que mesmo que os aviões soviéticos voem em direção à Tchecoslováquia através do território polaco, serão abatidos no céu em território polaco. Mas não se importa. Mas o mais importante é que a guerra começou. E agora a própria Polônia tornou-se vítima da política que seguiu em relação à Tchecoslováquia. Porque, de acordo com os conhecidos protocolos Molotov-Ribbentrop, parte desses territórios foi para a Rússia, incluindo o oeste da Ucrânia. A Rússia, sob o nome de União Soviética, regressou aos seus territórios históricos. Após a vitória na Grande Guerra Patriótica, todos esses territórios foram finalmente atribuídos à Rússia, à União Soviética. A Polônia, a título de compensação, assim deveria ser dito, recebeu territórios ocidentais, originalmente alemães, parte oriental da Alemanha. Esta parte do país hoje é a região ocidental da Polônia. Bem, naturalmente, eles recuperaram novamente o acesso ao Mar Báltico, retornaram novamente a Danzig, que novamente começou a ser chamado em polonês.
Foi assim que esta situação se desenvolveu. Durante a formação da União Soviética, já em 1922, os bolcheviques começaram a formar a URSS e criaram a Ucrânia Soviética, que ainda não existia naquela época. Ao mesmo tempo, Stalin instituiu que estas repúblicas formadas deveriam ser incluídas como entidades autônomas, mas por alguma razão, o fundador do Estado Soviético, Lenin, instituiu que eles têm o direito de se separarem da União Soviética. Por razões também pouco claras, ele dotou terras à emergente Ucrânia Soviética, juntamente com as pessoas que viviam nesses territórios, mesmo que nunca tenham sido chamadas de Ucrânia. Por alguma razão, durante a sua formação, tudo isso foi fundido na URSS ucraniana, incluindo toda a região do Mar Negro, obtida durante o reinado de Caterina Grande. Na verdade, isto nunca teve nada a ver com a Ucrânia. Mesmo se lembrarmos e voltarmos a 1554, quando esses territórios se tornaram ao Império Russo, havia 4 regiões que a Ucrânia moderna possui. Não havia costa do Mar Negro nem perto, simplesmente não havia nada para falar. Em 1654, sim, está correto. Você tem um conhecimento incrível, enciclopédico, mas por que você não falou sobre isso nos primeiros 22 anos de sua presidência? A Ucrânia Soviética recebeu um grande número de territórios, com os quais nunca teve nada a ver, principalmente a região do Mar Negro. Era uma vez quando a Rússia adquiriu isso como resultado das guerras russo-turcas. Eles eram chamados de Novorossia. Mas isso não é importante. O importante é que Lenin, como fundador do Estado Soviético, fundou a Ucrânia exatamente assim. E tudo isso se desenvolveu na URSS ao longo de décadas. E os bolcheviques, por razões desconhecidas, também se envolveram na ucranização. Não só porque havia pessoas com origem ucraniana na liderança da União Soviética, mas em geral existia uma tal política de indigenização. Isto também se aplica à Ucrânia e a outras repúblicas da União. Foram introduzidas línguas nacionais e culturas, o que geralmente não é ruim, mas foi assim que a Ucrânia Soviética foi criada. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia recebeu parte dos territórios polaco, agora oeste da Ucrânia, húngaro e romeno. Parte dos territórios também foram tomados da Romênia e da Hungria, que passaram a fazer parte da Ucrânia Soviética e ainda estão lá. Portanto, temos todos os motivos para dizer que, neste sentido, a Ucrânia é um estado artificial criado pela vantagem de Stalin. E o que você acha? A Hungria também tem o direito de recuperar as suas terras e poderão outras nações recuperar as suas terras ou talvez devolver à Ucrânia as fronteiras de 1654? Bem, não sei como chegar às fronteiras de 1654, mas se todos acreditarem que a época de Stalin é chamada de regime stalinista, todos dizem que houve muitas violações dos direitos humanos e dos direitos de outros estados. Nesse sentido, claro, é perfeitamente possível, sem falar que eles têm o direito de devolver suas terras. Você disse a Viktor Orbán que ele pode recuperar parte das terras da Ucrânia? Nunca nenhuma vez. Ele e eu nem conversamos sobre isso. Mas tenho a certeza de que os húngaros que lá vivem querem, claro, regressar à sua pátria histórica. Além disso, contarei agora a minha história pessoal sobre como, em algum lugar no início dos anos 80, saí de carro de São Petersburgo em uma viagem pela União Soviética, através de Kiev, e depois fui para
oeste da Ucrânia. Entrei na cidade de Bergavoia, onde todos os nomes das cidades civis estão em russo e numa língua que não entendo, em húngaro. Não havia ucraniano, apenas russo e húngaro. Не на украинском, на русском и на венгерском. Passo perto de alguma aldeia. Homens de terno preto de 3 peças e cartolas estão sentados perto das casas. Achei que fossem artistas, mas descobri que eram húngaros. Esta é a terra deles. Eles moram lá. Это их земля, они здесь живут. Todos os títulos, nos tempos soviéticos, nos anos 80, eles mantêm a língua húngara, os nomes e todos os trajes nacionais. Eles são húngaros e se sentem húngaros. И, конечно, когда сейчас происходит ущемление, Sim, mas que há muito disso acontecendo no mundo. Muito provavelmente, muitos países ficaram insatisfeitos com a mudança nas fronteiras durante as mudanças no século XX ou antes. Mas a verdade é que você não declarou nada parecido antes do que nos últimos 2 anos. Você disse que sentiu uma ameaça física, em particular uma ameaça nuclear da OTAN, e isso o levou a agir. Estou entendendo você corretamente? В частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю? Entendo que meus longos diálogos provavelmente não estão incluídos neste gênero de entrevistas. Então, perguntei a você primeiro: vamos ter uma conversa séria ou um show? Você disse que ia haver uma conversa séria, então, por favor, não se ofenda comigo. мы подошли к Chegamos ao momento em que a Ucrânia soviética foi criada. Então, em 1991, ocorreu o colapso da União Soviética. E o que a Ucrânia recebeu de presente da Rússia, ela levou consigo. E, em geral, aproximo-me agora de um momento muito importante, porque este colapso da União Soviética foi essencialmente iniciado pela liderança da Rússia. Não sei em que se orientou a liderança russa naquela altura, mas suspeito que havia vários motivos para pensar que tudo ficaria bem. Em primeiro lugar, penso que a liderança russa partiu do fato de os princípios fundamentais das relações entre a Rússia e a Ucrânia serem respeitados. Na verdade, uma língua comum. Mais de 90% das pessoas na Ucrânia falavam russo. Laços familiares. Uma em cada 3 pessoas tem laços familiares ou de amizade, uma cultura comum, uma história comum, finalmente uma religião comum. Todas estas são coisas fundamentais, uma existência comum dentro de um único estado durante séculos. A economia também está muito conectada. Tudo isto na base das nossas boas relações. A segunda coisa muito importante, quero que você, como cidadão americano, e seus ouvintes e telespectadores também me ouçam sobre isso. A anterior liderança russa partiu do fato de a União Soviética ter deixado de existir. Não existem mais linhas divisórias ideológicas. A Rússia concordou voluntariamente com o colapso da União Soviética com base no fato de que isto seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como uma oferta de cooperação e aliança. Isto é que a Rússia esperava, tanto dos Estados Unidos como do Ocidente coletivo como um todo. Havia pessoas inteligentes, inclusive na Alemanha. Egon Bahr foi uma figura política importante que insistiu pessoalmente nas conversas com a liderança soviética antes do colapso da União Soviética. Disse que era necessário criar um novo sistema de segurança na Europa.
Precisamos de ajudar a Alemanha a unir-se, mas a criar um novo sistema que inclua os Estados Unidos, a Canadá, a Rússia e outros países da Europa Central. Mas não há necessidade de a OTAN se espalhar. Foi o que ele disse. Se a OTAN se espalhar, tudo será igual à Guerra Fria, só que mais perto da fronteira russa. O avô era inteligente, mas ninguém ouviu. Além disso, ele ficou com raiva de alguma forma. Isso também está no arquivo. Ele disse, se vocês não me ouviram, nunca mais irei a Moscou. Ele estava zangando com a liderança soviética, mas tinha razão. Tudo aconteceu como ele disse. Но, тем не менее, Sim, claro, suas palavras se tornam realidade. Você já disse isso muitas vezes, o que é justo. Muitos na América também pensavam que após o colapso da URSS, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos seriam normais. Mas aconteceu o contrário. Você nunca disse por que isso aconteceu na sua opinião. Sim, talvez o Ocidente tenha medo de uma Rússia forte, mas por que é que o Ocidente não tem medo de uma China forte? O Ocidente teme mais uma China forte do que uma Rússia forte, porque a Rússia tem 150 milhões de habitantes e a China tem 1,5 mil milhões. E a economia chinesa está a desenvolver-se a passos largos, mais de 5% ao ano, por vezes até mais. Como disse Bismarck, o principal é o potencial. O potencial da China é colossal. A primeira economia do mundo hoje em termos de paridade de poder de compra, em termos de volume econômico. Eles já ultrapassaram os Estados Unidos há muito tempo. Não estamos falando agora de quem tem medo de quem. Não vamos falar nessas categorias. Falemos sobre o fato de que depois de 1991, quando a Rússia esperava ser incluída na família fraterna dos povos civilizados, nada disso aconteceu. Vocês nos enganaram. Quando digo vocês, não me refiro a você. Estou falando dos Estados Unidos. Protenaram que não haveria expansão da OTAN para leste, mas isso aconteceu 5 vezes, 5 ondas de expansão, mas suportamos tudo, tentamos persuadir tudo, dizendo não faça isso, somos as mesmas pessoas que vocês agora, burgueses como uma economia de mercado e sem o poder do Partido Comunista. Vamos negociar. Houve um momento em que foi como se um gato cinza passasse correndo. É por isso que Yeltsin viajou aos Estados Unidos, falou no Congresso e disse palavras maravilhosas. Ele disse tudo isso, eram sinais, deixe-nos entrar. Não. Como os acontecimentos na Jugoslávia começaram, Yeltsin subitamente deixou de ser elogiado, especialmente quando levantou a voz em defesa dos sérvios. Compreendo que houve processos complexos, mas a Rússia não pode deixar de levantar a sua voz em favor dos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial, próxima de nós, como uma cultura ortodoxa e assim por diante. Aqui está um povo tão sofredor por uma geração. Mas isso não é importante. Mais importante é que Yeltsin se manifestou só em apoio. Em violação da Carta das Nações Unidas, começou o bombardeamento de Belgrado. Os Estados Unidos deixaram o gênio sair da garrafa. Agora todo mundo se refere ao direito internacional, mas depois disseram que tudo estava ultrapassado e que tudo precisava ser mudado. Algo realmente precisa mudar, porque o equilíbrio de poder mudou, mas não dessa forma. Imediatamente começaram a jogar lama em Yeltsin e a apontar que ele era alcoólatra. Na verdade, ele entendeu tudo, garanto. Bem, me tornei presidente em 2000. Depois pensei que os problemas jugoslavos já tinham diminuído e que poderíamos tentar restabelecer as relações. Ainda assim, abro a porta pela qual a Rússia tentou passar. Além disso, falei publicamente sobre isso. Posso repetir. Numa reunião aqui no Kremlin com Bill Clinton, que está deixando o poder,
Aqui, bem na sala ao lado, perguntei a ele: escute, Bill, o que você acha se a Rússia levantasse a questão de ingressar na OTAN? O que você acha que isso é possível? Ele respondeu: sabe, é interessante, acho que sim. E à noite, quando nos preparamos para jantar, ele já falou: sabe, já falei com minha equipe, não, acho que agora é impossível. Você pode perguntar a ele. Acho que ele ouviu a nossa entrevista e confirmara. Eu não diria algo assim se não fosse por isso. Ладно, сейчас невозможно. Você foi sincero, então? Você ingressaria na OTAN? Espera, eu fiz a pergunta: isso é possível ou não? Возможно это или нет? E recebi a resposta não. Если я был неискренним в своем желании выяснить позицию руководства... Se ele dissesse sim, você se juntaria à OTAN? Se ele dissesse sim, então o processo de reaproximação começaria e, eventualmente, poderia acontecer, se ao menos pudéssemos ver o desejo sincero dos nossos parceiros de fazer isso. Mas não terminou aí. Bem, não significa não. Как вы думаете, почему? Quais você acha que são os motivos para isso? Sinto que você se sente amargo com isso, eu entendo, mas por que você acha que o acidente o afastou tanto? Por que não funcionou para melhorar as relações entre os Улучшить países? отношения. Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? Você disse que me sinto amargo com a resposta. Não, isso não é amargura, é simplesmente uma afirmação de um fato. Nós não somos os noivos. Amargura e ressentimento não são sentimentos que têm um lugar para estar. Acabamos de perceber que eles não estão nos esperando lá. Ok, tá bom. Vamos organizar os relacionamentos de maneira diferente e procurar pontos em comum. Por que recebemos uma resposta tão negativa? Vocês deveriam perguntar aos seus líderes. Só posso adivinhar por quê. O país é muito grande com opinião própria e assim por diante. Eu vi como os problemas são resolvidos na OTAN. Как решаются вопросы в НАТО. Vou dar outro exemplo sobre a Ucrânia. Se a liderança americana exercer pressão, todos os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que não gostem de alguma coisa. Agora vou contar o que aconteceu com a Ucrânia em 2008. Não vou contar nada de novo, mas assim. Depois disso, tentamos construir relacionamentos de diferentes maneiras. Por exemplo, ocorreram acontecimentos no Médio Oriente, no Iraque também. Construímos relações com os Estados com muita tranquilidade. E uma vez levantei a questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar nem o separatismo, nem o terrorismo no norte do Cáucaso. Mas ainda assim eles continuaram a fazer isso. E o apoio político, financeiro, informativo e até militar veio dos Estados Unidos e dos seus satélites em relação aos grupos terroristas no Cáucaso. Certa vez levantei esta questão com meu colega, um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele não acreditou e eu mostrei evidências. Eu estava pronto para essa conversa e dei a ele tudo o que ele precisava. Ele olhou e disse, eu falo sério, ele falou assim, Процитирую. bem, vou chutar a bunda deles. Eu devia estar esperando por uma resposta, mas não houve a resposta. Digo ao diretor do FSB, escreva para a CIA se houver algum resultado. A resposta veio da CIA. Estamos a trabalhar com a posição na Rússia. Acreditamos que isto está correto e continuaremos a trabalhar com a posição na Rússia. Продолжать работать с оппозицией. É engraçado, mas tudo bem, percebemos que não haveria conversa. Разговора не будет. Oposição a você? Оппозиция вам. Ну, конечно, Sim, claro, neste caso significava que eram separatistas e terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. Eles chamaram isso de oposição. Este é o segundo momento. O terceiro ponto é muito importante. Este é o momento da criação do sistema de defesa antimísseis. Começo.
E passamos muito tempo a tentar persuadir os Estados Unidos a não fazerem isto. Além disso, depois que o pai de Bush Jr. me convidou, Bush, o velho, convidou-me para visitá-lo no oceano, onde teve uma conversa muito séria com o presidente Bush e a sua equipa. E o propôs que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem um sistema comum de defesa juntos, porque acreditamos que se criarmos isto unilateralmente, isso ameaça a nossa segurança. Apesar de, segundo declarações oficiais, isso ter sido feito contra ameaças de mísseis do Irã. Essa também foi a justificativa para a criação do sistema. Disseram que era muito interessante. Fala sério? Eu disse que estava absolutamente sério. Quando foi? Em que ano? Eu não me lembro. Isto é fácil de descobrir na internet quando estive nos Estados Unidos a convite do Bush Sr. E ainda mais fácil dizer. Agora direi de que. Eles me disseram que era interessante. Imagine-se juntos. Resolvemos uma tarefa estratégica global no domínio da segurança. O mundo mudar. Provavelmente teremos disputas, talvez econômicas ou políticas, mas mudaremos radicalmente a situação no mundo. Eles disseram que precisamos pensar na resposta. E eu estava esperando também. Então, o ministro da Defesa, Gates, veio a este escritório onde estamos conversando agora, ex-diretor da CIA e o secretário de Estado Rice, bem aqui nesta mesa, tá vendo? Né? Eles começaram a conversar comigo e disseram que pensaram e concordaram. Eu disse, graças a Deus, que ótimo, mas houve alguma exceção. Ou seja, você falou 2 vezes seguidas sobre como os presidentes americanos tomaram algumas decisões e então suas equipes não permitiram que isso se aconteça. Exatamente. No final, eles nos disseram para ir para o inferno. Não vou contar os detalhes, afinal, foi uma conversa confidencial. A nossa proposta foi rejeitada, isso é um fato. Então, eu disse que seríamos forçados a tomar medidas retaliatórias. Trabalharemos em sistemas de bateria que certamente superarão o seu. A resposta foi esta: não estamos fazendo nada contra você, você faz o que quiser, partimos do fato de que não é contra os Estados Unidos. Eu concordei e criamos nossos próprios sistemas hipersônicos. Agora estamos à frente até dos Estados Unidos, bem como do resto do mundo, na criação de sistemas de ataque hipersônicos. Neste aspecto, estamos melhorando a cada dia, mas não o fizemos porque propusemos seguir um caminho diferente, mas eles afastaram-nos. Agora, com relação à expansão da OTAN para o leste. Bem, eles não proprietaram nenhuma OTAN para o leste. Não haverá 1 centímetro a leste, como nos disseram. Mas eles não registraram no papel, por isso expandiram. E agora vamos à principal. Eles chegaram até a Ucrânia. Em 2008, na Cimeira de Bucareste, foi anunciado que as portas da OTAN estavam abertas para a Ucrânia e a Geórgia. Agora, sobre como as decisões são tomadas lá. A Alemanha e a França pareciam estar contra, assim como alguns outros países europeus, mas depois descobriu-se que o presidente Bush, como política forte, pressionou aqueles que desconcordavam e estes foram forçados a concordar. É engraçado, assim como no jardim de infância. Que tipo de pessoas são essas? Onde estão as garantias?
Então, eles foram pressionados e forçados a concordar. Então, eles disseram, a Ucrânia não fará parte da OTAN, sabia? Não sei. Mas sei bem que vocês concordaram em 2008, mas por que não concordarão no futuro? Bem, foi prisão. Por que esta prisão não será aplicada somente amanhã? Bem, isso é uma bobagem. С кем там Com quem разговаривать? posso falar? Estou pronto para conversar, mas com quem? Onde estão as garantias? Nenhum. Значит, Já начали falei осваивать sobre o desenvolvimento da Ucrânia, que tipo de relações existiam com a Rússia, cada 2, 3 pessoas sempre tiveram algum tipo de ligação com a Rússia, e durante as eleições na já soberana e independente Ucrânia, que conquistou a independência como resultado da Declaração de Independência, e a proposta foi dita que a Ucrânia é um estado neutro. Em 2008, as portas da OTAN abriram-se subitamente. двери или ворота в НАТО. Assim, todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia, todos confiaram num eleitorado que tinha uma boa atitude em relação à Rússia. Электорат так или иначе Este é o sudeste da Ucrânia. это юго Este é um grande número de это pessoas. большое количество людей. E foi muito difícil vencer este eleitorado que tinha uma boa atitude em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder e como? Причем как? A primeira vez que venceu o presidente Kuchma, organizaram uma terceira volta, Предусмотрен в o que não está previsto na Constituição da Ucrânia. Isto é um golpe de Estado. Кому-то не понравилось в США, ну вот шел спор между Em 2014, não, foi ainda mais cedo. Isso significava que Viktor Yanukovych venceu as eleições, mas os seus adversários não reconheceram esta vitória. Os Estados Unidos apoiaram a oposição e marcaram um terceiro turno. O que é? Este é um golpe de Estado que foi apoiado pelos Estados Unidos. государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не E понравилось. como resultado do terceiro turno eleitoral ilegal, Viktor Yushchenko, considerado um político pró-ocidente, chegou ao poder. Mas mesmo com ele, conseguimos estabelecer boas relações. Он ездил в Москву. Ele foi a Moscou em visita, eu também fui aqui, também nos conhecemos em um ambiente informal. Западный так западный, пускай. Пускай люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться в самой Украине независимо. Значит, после того, как он Depois de ter arruinado da Ucrânia independente e a situação ter desaparecido, Viktor Yanukovych finalmente chegou ao poder. Talvez ele não tenha sido o melhor presidente ou político, não quero fazer julgamentos. Mas surgiu a questão da associação com a União Europeia, mas sempre fomos muito leis a isto. Mas quando lemos a pergunta sobre a associação, descobrimos que isto é um problema para nós, porque temos uma zona de comércio livre com a Ucrânia, fronteiras abertas. E a Ucrânia, de acordo com este acordo, teve que abrir as suas fronteiras à Europa e isto tudo poderia fluir para o nosso mercado. таможенной границы. Yanukovych pensou em quanto a Ucrânia ganharia e perderia com isto. Por isso disse aos seus homólogos na Europa que precisava de pensar mais antes de assinar o acordo. Assim que ele disse isto, começaram as ações dos protestos da oposição apoiadas pelo Ocidente. Tudo chegou ao Maidan e ao golpe na Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia comercializou mais com a Rússia do que com a União Europeia, claro que nem sequer se trata do volume de comércio, trata-se sobretudo dos laços de cooperação em que se apoiava toda a economia ucraniana. Os laços de cooperação entre empresas têm sido muito estreitos desde os tempos da União Soviética. Lá uma empresa produzia peças de reposição para a montagem final na Rússia e na Ucrânia e vice-versa. Havia conexões muito próximas. Совершили госпереворот, хотя Eles deram um golpe de Estado, embora nós tenham dito dos Estados Unidos que se acalmarmos Yanukovych, eles acalmariam a oposição, deixariam
fizeram tudo seguir o caminho de acordo político. Concordamos e Yanukovych não recorreu às forças armadas, nem à polícia, e a posição armada em Kiev deu golpe de Estado. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. O que isso significa? De qualquer modo, quem é você? Queria perguntar então à liderança dos Estados Unidos. Como apoio de quem? При поддержке ЦРУ, конечно. Como apoio da CIA, claro. Esta é a organização onde você queria trabalhar. Talvez, graças a Deus, eles não tenham levado você. Embora esta seja uma organização séria, eu entendo os meus antigos colegas, no sentido em que eu trabalhei no serviço de inteligência da União Soviética e sempre foram nossos adversários. Tecnicamente, eles fizeram tudo certo e mudaram de poder. Mas, do ponto de vista político, este é um erro colossal. Eles deveriam ter visto o que isso levaria. Em 2008, abriram as portas à Ucrânia na OTAN. Em 2014, deram golpe. Ao mesmo tempo, aqueles que não reconheceram o golpe de Estado começaram a ser perseguidos. Eles criaram uma ameaça para a Crimeia que fomos forçados a tomar sob a nossa proteção. Começaram uma guerra na Donbass em 2014 usando aviação e artilharia contra civis. Há uma gravação de um avião atingindo Donetsk de cima. Eles empreenderam uma operação militar em grande escala e, após o fracasso, preparam-se novamente. Tudo tendo como pano de fundo o desenvolvimento militar deste território e a abertura das portas à OTAN. Bem, como podemos não nos preocupar com o que está acontecendo? Da nossa parte, seria um descuido criminoso. Acontece que a liderança política dos Estados nos levou a uma linha além da qual não poderíamos mais cruzar, porque estava destruindo a própria Rússia. E mais ainda, não podíamos lançar os nossos correligionários e o povo russo sob esta máquina de guerra. Ou seja, faltam 8 anos para o início do conflito. O que desencadeou o conflito? Quando você decidiu que precisava dar esse passo? Inicialmente, o conflito foi provocado por um golpe de Estado na Ucrânia. Aliás, representantes de 3 países europeus, Alemanha, Polônia e França, compareceram e foram fiadores da assinatura de um acordo entre o governo Yanukovych e a oposição. Colocaram as suas assinaturas como garantia, mas apesar de tudo isto, ocorreu um golpe de Estado e todos estes países fingiram não se lembrar de nada. Acabaram de jogar esse acordo no forno e ninguém se lembra. Não sei se nos Estados Unidos sabem alguma coisa sobre este acordo entre a oposição e o governo e sobre outros criadores, em vez de devolver este processo ao campo político, apoiaram o golpe de Estado. Isto não faz sentido, porque o presidente Yanukovych concordou com tudo e concordou com reeleições nas quais não tinha hipóteses de vencer. Não havia hipóteses, todos sabiam isso. Mas por que um golpe de Estado? Por que sacrifício? Por que ameaças à Crimeia? Por que então iniciou a operação no Donbass? Isso é que eu não entendo de jeito nenhum. Este é o erro de cálculo de que a CIA cumpriu a sua tarefa ao levar a cabo o golpe de Estado e, na minha opinião, o vice-secretário de Estado disse que gastou uma grande quantia nisso, quase 5 mil milhões. Mas era o político equação, por que isso teve que ser feito? Tudo poderia ter sido feito da mesma maneira, apenas legalmente e sem uma perda
perda da Crimeia, e não teríamos levantado um dedo se não tivesse havido estes acontecimentos violentos. Nós próprios concordamos que após o colapso da União Soviética, tudo deveria estar dentro das fronteiras das repúblicas sindicais. Concordamos com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN e também com o fato de que a Ucrânia estaria na OTAN. E não concordamos que haveria bases da OTAN lá sem qualquer conversa conosco. Nós apenas imploramos por décadas. O gatilho dos acontecimentos recentes foi o fato de a atual liderança da Ucrânia ter declarado que não iria cumprir os acordos de Minsk. Estes acordos foram assinados em Minsk após os acontecimentos de 2014, onde foi delineado um plano para uma solução pacífica em Donbass. Mas não, por alguma razão, todos os funcionários, incluindo o presidente, não irão implementar estes acordos. Os antigos líderes da Alemanha e da França disseram francamente ao mundo inteiro que assinaram estes acordos, mas nunca pretenderam имплементалось. Подписывали уже в наши дни, там, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минское, но выполнять никогда не собирались. Simplesmente guiaram-nos pelo nariz. Falou como o secretário de Estado ou como presidente, eles sabiam que se continuassem a fornecer armas à Ucrânia, você tomaria medidas. Conversamos sobre isso constantemente. Apelamos à liderança dos Estados Unidos e dos países europeus para que parem imediatamente este processo e implementem os acordos de Minsk. Falando francamente, eu não sabia como faríamos isso, mas estava pronto para fazê-lo. Estes acordos são difíceis para a Ucrânia. Muitos elementos de independência foram fornecidos ao Donbass. Isto é a verdade. Mas eu tinha a certeza absoluta e acreditava sinceramente que se conseguisse convencer aquelas pessoas que vivem em Donbass, estas pessoas ainda tinham de ser persuadidas a regressar ao quadro do Estado ucraniano. Depois, aos poucos, feriados vão se cristando e quando este território voltar ao ambiente econômico e social, quando, por exemplo, as pensões começarem a ser pagas, então tudo será restaurado aos poucos. Mas não, ninguém queria isso. Todos queriam resolver o problema apenas com a ajuda da força militar, mas não podíamos permitir isso. E tudo chegou a esta situação quando na Ucrânia anunciaram que não faríamos nada e começaram a preparar-se para uma ação militar. E eles começaram a guerra em 2014 e o nosso objetivo é parar esta guerra. E não a começamos em 2022. Esta é uma tentativa de pará-la.